Muita gente se recusa a entender por que os técnicos de futebol fazem rodízio entre os atletas, poupam, como se diz por aí. Convidamos hoje, aqui para o Dividido no All Sport, um jovem treinador que atua aqui no futebol de São Paulo, que disputou o Campeonato Paulista. Aliás, o time fez pontos para se classificar, mas não se classificou na bizarrice do regulamento. O Botafogo de Ribeirão Preto pontuou mais do que algumas equipes que avançaram ao mata-mata, mas pelo esdrúxulo do regulamento, o time não avançou. E vamos conversar, então, sobre esse tema, sobre a necessidade real de um técnico de futebol. Revezar atletas, poupar aqui e ali, antever uma lesão, preservando um ou outro jogador. Vamos conversar com o Leandro Zago aqui no Dividida no All Sport. Leandro, para começar, eu queria perguntar a você o seguinte: para você, o que é pífio dentro desse cenário? Bom, Mauro, prazer falar contigo novamente. Para mim, assim, dentro desse cenário, eu acredito que pífio a gente pode dizer sobre a gente não tentar mostrar para o público que é uma nova cultura sobre como organizar as equipes, né? Que eu tenho que pensar muito mais em elenco, em características de elenco, em função que o jogador executa, e hoje a gente tem uma mudança muito nesse viés para os treinadores do que é função e posição. Então, reforçar aquela cultura de que tem que ter um time titular. Isso, para mim, é pífio, porque gera uma pressão no processo que é ruim. O jogador compra isso, porque o jogador acompanha a mídia, ele acredita nisso muitas vezes, porque ele acha que é assim que as coisas funcionam, e isso acaba atrapalhando tanto internamente a gestão, como externamente para o torcedor, que muitas vezes acha que se a equipe não tem um time titular cravado, ela não está organizada, ela não é bem treinada. E para você, o que não é patético? Bom, eu vejo que dentro disso, o que eu acho que a gente está tendo uma evolução muito grande são nos modelos de gestão das equipes médias, que têm conseguido trabalhar bem com isso, né, Mauro, em relação à montagem de elencos com um determinado perfil. Aumentou-se muito a competitividade, principalmente na Série A, isso empurrou grandes equipes que não estavam preparadas para isso, para a Série B, né, e vai empurrar cada vez mais quem não se organizar, porque essas equipes, talvez por ter um calendário um pouco mais confortável e pensar bem na montagem do elenco, elas se tornaram muito competitivas. E isso melhorou muito a qualidade do nosso jogo em alguns quesitos. Então, você consegue ter trabalhos um pouco mais longevos. Isso vai contribuir, inclusive, para essa competitividade, consequentemente, para essa mudança de cultura. Porque as grandes equipes com os grandes calendários vão ter que fazer assim e não vai ter outro caminho. Esse é o Dividido no All Sport. Estamos conversando com Leandro Zago, técnico do Botafogo de Ribeirão Preto. Leandro, antes de falarmos um pouquinho do Botafogo, vamos continuar no nosso tema aqui central. Digamos que você hoje estivesse tomando um café em algum lugar e chegasse um torcedor para você e falasse: por que vocês técnicos poupam o jogador, não definem 11 titulares para jogar toda a partida, uma atrás da outra? Esses caras ganham muito bem, eles têm que jogar. O operário, o trabalhador normal, ele trabalha e não se cansa, o jogador se cansa. O que você diria para esse torcedor? E esse torcedor ele existe, né? E não são poucos, não. Diante de uma pergunta desse tipo. Então, Mauro, eu penso o seguinte: bom, primeiro, o jogador trabalha todo dia, porque o trabalho dele não é o jogo, né? O trabalho dele é toda a preparação que envolve, são treinamentos, viagens, né? E o jogo. A gente, assim, tem que pensar muito na montagem de elenco, né? Então, o torcedor tem que entender que você, dentro de uma montagem de elenco, você vai ter mistura de características, você vai ter perfis de atleta, você tem atletas de idades diferentes, então, muitas vezes, o que um jogador entregava aos 28, 30 anos não é mais o que ele entrega aos 33, 34. Então, ele, muitas vezes, se ele era capaz de fazer 7 jogos no mês, hoje ele é capaz de fazer 4 ou 5, por causa da idade. Uma outra questão que ela é muito importante, que é pouco levada em conta na montagem de elenco, é o tipo de fibra que o jogador tem muscular. Isso é muito importante para a recuperação do atleta. Atletas de predomínio de fibra rápida têm uma recuperação mais rápida, jogo a jogo. Atletas de predomínio de fibra de contração lenta demoram mais para se recuperar. Então, normalmente, quando ele vai para uma sequência, o atleta de fibra de contração lenta, ele acaba tendo lesão. E muitas vezes o jogador não entende. Uma outra questão é o entendimento do que eu falei ali no início, da função. Muitas vezes a questão de troca é em função do que o adversário vai me propor, que eu quero da função daquele atleta para o jogo. E aí eu não tenho necessidade de ter um titular, porque aquela característica daquele teoricamente titular não vai encaixar. Então, tudo isso é pesado, né? Na hora de você fazer um manejamento. E como a gente trabalha, às vezes, com 2 ou 3 jogos à frente,
você consegue fazer um planejamento para dizer, ó, o time titular provável para esse jogo é esse, o time titular provável para esse jogo pode ser esse. Claro que vai ter circunstância de suspensão e lesão, mas você consegue também antecipar até para você poder gerenciar a carga. Agora, quais seriam assim, as principais transformações do futebol do passado para o futebol atual para justificar essa nova postura, né? A gente, de vez em quando, escuta até aí jogadores falando eu jogava 2 vezes por semana, hoje os caras não conseguem jogar. Qual a mudança mais importante que aconteceu nesses últimos anos, nas últimas décadas até, que fazem com que o jogador talvez hoje não tenha condição de jogar tantas vezes? O que mudou exatamente? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se a gente pensar em 40 anos para trás, o atleta percorria ali em torno de 8 a 8,5 quilômetros por jogo. Hoje ele percorre de 11,5 a 12 numa partida. Então, falando em volume total, é como se eu pensar enquanto um fazia 4 jogos, o outro faz 3, pensando Sim. nas quilometragens. Então, isso já muda em volume. Como eu falei na resposta anterior sobre o tipo de fibra, como o futebol mudou, né, nessa última década, Mauro, não aumentou tanto a distância percorrida. Ela bateu nesses 11,5, 12 há uns 10 anos. E não aumentou muito. O que aumentou muito nesse momento foram os sprints, as ações de alta intensidade dentro desses 11,5, 12 quilômetros que o jogador percorre. Então, de novo, a questão do jogador que tem mais fibra rápida vai facilitar o processo dele de recuperação. E aí eu tenho mais jogadores que sofrem muito com essa recuperação. Aumentou-se muito o número de sprint. Isso aumenta muito o desgaste, porque a recuperação do jogador que sprinta, né, ela é muito diferente daquele que só vai em velocidades moderadas, né? Então a gente tem hoje o GPS que controla isso para a gente conseguir mudar. Então, só para você ter uma ideia, quando eu falo em 48 horas depois de uma partida, ainda o atleta está em praticamente pico de fadiga. Ele ainda não está quase muito pouco recuperado do jogo. Quando vai bater 72 horas, que são 3 dias após a partida, que ele começa a sinalizar já uma recuperação média para boa, para eu poder entrar com outro estímulo. Então, se eu falar em jogos a cada 3 dias, é sem treino, praticamente, ou ele vai para o campo com 48 horas para fazer repasse de algumas ideias, ele não pode ter ainda estímulos de altíssima intensidade com sequência. E com 72 que ele começa a ter, se eu já estou na véspera de uma partida, eu não posso fazer em função do jogo. Porque se eu faço com 72 horas, no dia seguinte, com 96, ele vai estar já tendo que ter desempenho de novo. Então, tudo isso, né, que se reequilibrou. Nós temos um país continental, nós temos que levar isso em conta, né, Mauro? E aí, a questão do rodízio também vai muito em função das logísticas. Nós temos hoje, nós tivemos na Série A agora, de 2021, 16 equipes que fecharam um pacote de voo fretado e 4 fizeram uma logística de voo comercial. Isso tem um impacto direto. E no final, algumas dessas 4 ainda tentaram mudar porque não estavam dando conta. Porque nosso país, pelas viagens e pegando voos em aeroportos, isso também quebra muito recuperação. A noite pós-jogo, ela é fundamental e muitas vezes o atleta passa no aeroporto para pegar um voo 1h da manhã ou meia-noite, ele vai chegar às 4 da manhã, ele perde. Então, é uma coisa que o voo fretado diminuiu, mas que alguns clubes ainda não conseguem. Em divisões menores, isso é um pouco diferente, porque aí elas não têm investimento, tem que ser no voo comercial mesmo, mas os jogos são mais espaçados. Então, para essas grandes equipes, elas têm que levar muita variável em conta para conseguir chegar nesse controle, né? E o jogo de futebol você não tem controle algum, né, Mauro? Você pode perder um jogador expulso e jogar 30 minutos com um a menos, você pode ser pressionado, você pode ter que pressionar o seu adversário para reverter um placar. Então você não tem como controlar o jogo, né? E pouquíssimas equipes na história conseguiram chegar nisso, de descansar com a bola nos últimos minutos. Talvez o Barcelona do Guardiola, o Bayern de Munique dele, que fazia o placar em 60, 70 minutos e usava os últimos 20 para se recuperar já para uma próxima partida dentro do jogo. Então é um elemento são vários elementos que a gente leva em conta para poder considerar o próximo jogo, os próximos jogos e poder elencar aí quem que vão ser os jogadores mais aptos para estar na partida. Essa questão da logística é bem interessante, né? Eu fiz uma entrevista uma vez com o Rogério Ceni, quando ele ainda treinava o Fortaleza, ele falou sobre isso, né? Que toda vez que o time vinha jogar no sul-sudeste do Brasil, geralmente os voos, eles não eram voos diretos, muitas vezes tinha escala em São Paulo, em Brasília, e aí muitas vezes também espera de 1, 2, 3 horas no aeroporto até um outro voo. Exato. Enquanto o adversário muitas vezes já estava, digamos que o Fortaleza jogou fora de casa contra o Internacional, foi lá para o sul do país. Aí ele leva
um dia inteiro viajando, né? Ele sai do hotel 9 da manhã, vai chegar em Fortaleza 5, 6 da tarde, por conta de toda essa logística complicada. Ele perdeu o dia inteiro, né? Ele não fez recuperação, não fez nada. Os jogadores se alimentaram ali no aeroporto, comeram mal, não comeram comida mais adequada, não descansaram adequadamente, evidentemente. Estamos falando de atletas, né, gente? Não de uma pessoa que tem uma vida que não depende tanto do corpo para exercer a profissão. E aí o adversário seguinte, vamos imaginar que fosse o São Paulo. E aí o São Paulo jogou na Bahia, por exemplo, e aí o São Paulo volta no voo fretado após o jogo, já dormiram em casa, nas suas camas. Chegaram tarde, mas dormiram, acordaram, à tarde já podem fazer recuperação. Então, enquanto o Fortaleza está viajando, de repente São Paulo está só se recuperando. Para ficar no exemplo de dois times, assim, um com mais recursos, com menos recursos, um que possa ter um voo fretado, o outro não. E esse é um ponto, acho que é importante, que muita gente ignora isso, né? E, de fato, faz uma diferença muito grande. Eu diria que é como se a semana de 7 dias passasse a ter 6, né? Porque um dia foi perdido ali, né? Às vezes 2, né? A ida e a volta. A gente que é comissão técnica, que faz a viagem, mas não vai ter que ter o desempenho, a gente chega desgastado da viagem. Quem não teve que jogar, ou quando você chega na viagem. Para o atleta, é muito maior. E olha só, né, uma curiosidade aí, não sei se você se atentou já para isso, mas desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro foi para pontos corridos, só equipes do Sudeste foram campeãs. E tirando São Paulo e Rio, a gente teve 3 vezes o Cruzeiro e o Galo agora ano passado. Então, tirando São Paulo e Rio, que são as melhores logísticas, porque os voos geralmente têm escala em São Paulo e Rio, a gente só teve o Galo, né? E o Galo já trabalhando com esse sistema de voo fretado, né? Então, para poder melhorar um pouco as recuperações. Isso que você falou é fato. O tempo que você perde em aeroporto, então, assim, as equipes vão ter que encurtar isso. E para a Série A, eu acho que o investimento vale muito a pena, Mauro. Se você pensar aí, talvez trocar 2 atletas a menos no grupo que você encurte em folha de pagamento para poder investir nisso. Você vai ter mais resultado em ganho na logística do que com aqueles 2 ou 3 atletas que às vezes são terceira opção para uma posição ali por mês, porque a diferença não é tão grande. A CBF ela consegue reverter o valor que ela paga para o clube para viajar, para te ajudar no voo fretado, então o clube faz ali um acerto de pegar esse valor e complementar. Então, eu acho que é um caminho bom e é importante para melhorar, porque a recuperação, né, para o torcedor, né, que não está no dia a dia, como você falou, ele não entende o papel da recuperação e ela é fundamental, sim, principalmente a primeira noite de sono, Mauro. Ela é fundamental que o atleta durma numa cama, durma 7, 8 horas, para poder ter uma boa reparação para a sequência. Quando o Jorge Jesus chegou ao Brasil em 2019 para trabalhar no Flamengo, a primeira coisa que ele pediu foram os voos fretados, né? E isso. Aí criou-se também uma lenda de que ele não poupava jogadores, que não é verdade, né? Ele não tinha um elenco tão farto. Naquele ano, o time dele, o Flamengo, não disputava mais a Copa do Brasil, porque foi eliminado logo no primeiro confronto que teve com o Atlético Paranaense. Então, semanas de Copa do Brasil, ele tinha uma semaninha cheia para recuperação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância dessas semanas cheias. Jogar sábado ou domingo e só jogar no outro fim de semana, por exemplo. Ou seja, quando você tem uma semana na cidade sede do clube, treinando, dormindo em casa ou na concentração, o que isso muda em relação à preparação para um jogo, na comparação com voltar de viagem, jogar na quarta-feira e jogar depois no domingo? Bom, legal. Sobre o Jorge Jesus, eu vou só complementar, né? Que você tem toda a razão, porque na verdade eles falam sobre isso, mas ele planejava trocas, né? Se você for ver, o Flamengo tinha trocas de 2 ou 3 jogadores jogo a jogo, e o Flamengo tinha muito essa característica no brasileiro de fazer bons placares. Isso muda muito o jogo. Quando você tem um time que é capaz de resolver o jogo rápido, em 60, 70 minutos, você consegue recuperar 25 minutos toda a equipe e muitos jogadores, muita parte, eles chegam muito bem para um próximo jogo, né? Que não é um poder que toda equipe tem. Se você pensar, não é a realidade, né? Se a gente pensa, essa equipe é uma equipe fora da curva. Você falou aí sobre a questão da semana cheia, Mauro. Nós tivemos em casa aqui na fase de classificação durante o Paulista, uma derrota nós tivemos em casa, que foi para o Água Santa, que foi uma equipe que brigou embaixo na tabela. E a gente em casa, a gente venceu o São Bernardo, que foi uma equipe que classificou, empatamos com o Corinthians, conseguimos bons jogos em casa. Mas o que aconteceu naquela semana? Nós fizemos 2 jogos fora, um domingo à noite, no domingo anterior. A gente viajou de Limeira para cá, chegamos pela madrugada aqui, chegamos 2 da manhã, ou seja, os atletas não fizeram, porque o jogo acabou muito tarde em Limeira, dá umas 2 horas e pouco, 2 horas Limeira até aqui. E no meio de semana a gente jogava em Campinas contra o Guarani, a gente acabou o jogo contra o Guarani também muito tarde, a gente chegou às 4 da manhã e acabou escapando da gente um pouco esse detalhe das 2 noites de sono perdidas. Foi com certeza o pior jogo nosso no sábado aqui à tarde contra o Água Santa. Em relação a desempenho técnico, a desempenho físico, os jogadores não venciam o duelo, não tinham agressividade.
erravam muito domínio de bola, você via que o jogador desconcentrado. Então, assim, a gente fez uma avaliação para poder chegar nisso, né? E poder entender. E quando você tem a semana cheia, você consegue controlar muito a alimentação pré-treino, treino, alimentação pós-treino e o repouso do jogador no segundo período. Não se costuma mais treinar campo 2 períodos, né? Então, você faz um treino com muita intensidade, você controla muito a recuperação. Então, com isso, a gente tem uma programação semanal que a gente chama de periodização, né, das cargas, que elas evoluem de uma forma que eu tenho um pico de carga no meio da semana e depois ele desce para poder recuperar o jogador para o jogo. Quando eu tenho controle sobre isso, eu consigo saber a quilometragem que eu consigo ter na semana toda. Então, um exemplo para você, vou falar aqui 2 clubes, a Inter de Milão e o Corinthians, há uns 6, 7 anos eu peguei como referência, ainda trabalhava na Ponte. Esses 2, a gente tinha lá como referência 34 quilômetros por semana, Mauro. Era a quilometragem de trabalho. 10 a 11 seria um jogo. Então, você joga para 23 de carga de trabalho, para você ter durante a semana 22, 23 quilômetros de trabalho, mais 10, 11, 12 no jogo. Quando você consegue controlar isso com o ciclo semanal de performance, para poder trabalhar o dia que você tem que trabalhar cargas mais altas e depois descer com característica de pré-jogo, com certeza, em relação à performance, você melhora muito a qualidade do processo, respeitando o que o atleta consegue receber de carga e tendo o jogo ali como ápice da performance dele. Outro aspecto que eu acho que é importante, que a gente podia se aprofundar um pouco, é dos titulares, né? A história dos 11 titulares. É muito comum, até na imprensa, muita gente fala, o técnico não define os 11 titulares, né? E quando você olha para o futebol disputado no mais alto nível, no futebol europeu, vou pegar o exemplo do Real Madrid durante a Liga dos Campeões. Você tinha ali um time titular definido, mas com algumas variações em função aí de adversário. É um elenco bem enxuto, né? O Real Madrid versão 2021, 2022 é um elenco bem enxuto. Aí muda. Pode jogar o Asensio, pode jogar o Rodrigo, pode jogar o Isco, poderia jogar até o Bale, se tivesse uma boa condição naquele momento. Mas tem ali uma base. Mas você pega outros times, como, por exemplo, o Manchester City, muda barbaramente a cada jogo. Né? Ele muda o meio-campo, ele muda o homem que joga de falso 9, que ele não usa no centroavante, o Guardiola, ele muda a linha defensiva, enfim, tudo se modifica com muita frequência em função do adversário, em função da competição que está disputando, da semana e também da condição física dos atletas. Né? Falar sobre os 11 titulares é uma visão do passado, de um futebol que já acabou? O que vai acontecendo, eu estava pensando, né, sobre isso recentemente, Mauro. O que a gente vê é que os titulares, você vai descobrir eles, o ideal é olhando de trás para frente, depois você termina a competição olhando para trás, mas não tê-los definido agora para frente, porque você não daqui até o fim da competição. Então, lá no final, é claro que vão ter jogadores que vão cumprir 80% dos minutos em campo. Você vai acabar tendo isso, 80%, 90%. Mas não há uma necessidade de você definir isso antes, porque as circunstâncias, como você disse, né? O Guardiola muda muito em função do adversário, em função do que ele quer jogo a jogo. As equipes europeias, mesmo as grandes, trabalham com elencos curtos. É um erro a gente achar que eles trabalham com elencos grandes. Eles trabalham com elencos curtos, né? Porque eles preferem ter talento, qualidade, do que ter volume de jogador, né? Nas equipes. E isso, de ter um time titular, na verdade, é uma necessidade muito grande, eu vejo, do torcedor. Né? E muitas vezes de alguns mesmos da imprensa que falam, não tem um time definido, eu preciso falar de 1 a 11. Não é bem assim, né, Mauro? Ainda mais agora com 5 substituições, o futebol ele teve uma mudança muito grande de velocidade, da qualidade dos gramados, a velocidade da bola subiu muito. A gente fala muito de GPS, mas a gente desconsidera que a velocidade da bola subiu muito. E as equipes, elas vêm investindo nos últimos anos em melhorar o jogo com bola. Isso faz a bola ficar muito mais rápida. E o deslocamento da bola, que é muito mais rápida do que qualquer atleta, quando ela é bem feita, ela faz com que o jogo fique muito intenso. Ela te obriga a correr para trás e para frente, para um lado e para o outro. Você é manipulado a defender muito espaço o tempo todo. Quando você sobe a defesa, usa suas costas. Então, isso mexeu muito com o jogo. Então, dentro dessa ideia de ter um time titular, é muito complicado. Eu vejo que, assim, a tendência, o ideal é que o torcedor comece a pensar que você vai acabar tendo 16, 17 jogadores que vão estar com muita frequência dentro do campo. E aí você tem mais ali uns 4 ou 5 com menos minuto, mas que vão estar presentes. E é isso praticamente que vai ser o seu elenco. Fechar em 11 é muito difícil, né? Que você feche em 11. Eu vi uma entrevista recente aí do Abel Ferreira,
e ele falou alguma coisa sobre isso, sobre a questão dele ter, ele tem pensado em 2 semanas cheias para 2 jogos na semana, que é uma estratégia que a gente acaba utilizando. Então, eu tenho um time que treina a semana toda para jogar domingo e um outro que ficou treinando de quarta para jogar na outra quarta. E eles fazem semanas diferentes para poder, dependendo do nível da competição, poder revezar. Mas é uma realidade que o Palmeiras, que tem uma equipe superior às equipes que ele enfrenta, por exemplo, na primeira fase da Libertadores ou no Campeonato Paulista. Para outras equipes, isso pode não ser uma realidade. Então, acho que tem que pensar muito nessa troca aí de 17, 18 jogadores e mais 4 ou 5 que entram um pouco menos. Outro tema que eu acho que é interessante a gente abordar, que está dentro desse pacote, você citou agora Abel Ferreira, eu vou pegar 2 jogadores de meio campo, treinados por técnicos portugueses, que foram deslocados para a ala esquerda, onde já haviam atuado anteriormente, mas se notabilizaram, se destacaram por serem jogadores de meio campo. O Gustavo Scarpa, no Palmeiras, jogou no Fluminense como lateral, como ala esquerdo, várias vezes, depois se firmou como um meia passador, um meia de assistências, líder de assistência do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, num time que nem era um dos mais fortes, e numa necessidade dentro da cabeça do técnico, ele foi jogar no final da Libertadores, inclusive. E deu certo, o time foi campeão, então funcionou, o plano funcionou. Mesmo que sacrifique um pouco até algum potencial que ele tem de estar mais perto da área adversária para servir companheiros, até para arrematar de média distância. O mesmo aconteceu no começo da temporada agora com o Everton Ribeiro no Flamengo, que já tinha jogado no começo da carreira no Corinthians como lateral esquerdo, e o técnico Paulo Sousa tentou recolocá-lo ali para ver como ele sai como ala, um ala mais ofensivo, um armador pelo lado esquerdo, um jogador, acho que nem tanto para usar o corredor, mas para fazer o que ele fazia na direita, na esquerda, com mais funções defensivas, talvez, né, um pouco mais recuado. E não deu certo, ele meio que abandonou a ideia. Contrapartida, o Lázaro, que é um jogador da base, que nem era utilizado, se firmou nessa função. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Esses 2 técnicos portugueses fizeram experiências parecidas até com jogadores que já foram laterais barra alas pela esquerda, foram para o meio campo. Um funcionou para um determinado momento, embora acho que o Scarpa não vai ficar jogando ali, foi uma situação momentânea. O outro, a priori, não deu certo, já voltou para o meio campo, que é o Everton Ribeiro. E quando se faz esse tipo de experiência e a coisa não funciona, pouco se critica o Abel, porque o time foi campeão com o Scarpa jogando ali. É o resultadismo. Mas o Everton Ribeiro, lateral esquerdo, gerou muitas críticas ao Paulo Sousa. E eu vejo assim, o cara fez uma experiência no Campeonato Estadual, que é a menos importante competição que ele tinha na temporada. Deu certo? Ok, eu continuo. Não deu certo, eu abandono a ideia. É difícil para o técnico também tentar descobrir novas posições, e aí a gente pode voltar para a Europa, falamos há pouco do Guardiola, a quantidade de jogadores que ele já mudou de posição. O Cancelo virou lateral do outro lado do campo, sendo quase um meia, muitas vezes, jogando estilo Felipe Luiz, né? Construindo jogadas, e hoje é um sucesso. É muito difícil arriscar. Alguns técnicos, você acha até que tem receio de arriscar numa situação dessas, tamanha quantidade de críticas quando as coisas não funcionam, ou não funcionam de primeira, né? Que às vezes leva um tempinho, até dá certo, mas 1, 2 jogos e já o mundo cai sobre a cabeça. Você acha que isso inibe um pouco também essa busca por soluções dentro de um próprio elenco? Concordo plenamente com você. Eu acho que o ambiente não contribui para você poder fazer algumas tentativas de tentar sair um pouco do trivial, assim, sair do senso comum de lateral é lateral, volante é volante, zagueiro é zagueiro. Dentro disso, né, eu estava falando a questão sobre função, né? E aí você falou por exemplo, o Lázaro e o Everton Ribeiro. Eles estão, teoricamente, na mesma função dentro da ideia do Paulo Sousa, né? Que seria ocupar a faixa esquerda do campo, por exemplo. Só que um é destro, o outro é canhoto, né? Um gera um tipo de movimento no restante da equipe, outro gera outro tipo de movimento. No caso do Scarpa, ele é um canhoto como o Everton Ribeiro, mas com outra característica. E aí, quando você busca esse tipo de solução, Mauro, o que o treinador está pensando? Por exemplo, eles vêm de escolas parecidas, mas hoje o futebol, por exemplo, de ataque, você pode ver, né? O Paulo Sousa e o Abel pensam isso, porque dá para ver nas equipes deles. Eu estava vendo alguns jogos recentes também desses treinadores portugueses, eles vêm com esse tipo de origem. Já tem treinadores no Brasil também, muito atacar com saídas em 3. E não jogar com 3, né? É diferente de você jogar com 3 zagueiros e fazer saída em 3, fazer linha de 5 para você talvez atacar com 5, com os 2 jogadores de fora. É uma coisa que é uma coisa difícil. Por exemplo, eu sofri principalmente no início, até o fim do Campeonato Paulista aqui em Ribeirão, em tentar mostrar que na verdade a gente atacava com 5. A gente defendia com 5, mas atacava com 5, que não era... Porque
essa questão de hoje você entender, eles entendem muito o campo, Mauro, com corredores, né? 5 corredores, basicamente. Um corredor central, 2 corredores laterais e 2 corredores entre o corredor central e o corredor lateral. Então você pode ver que sempre eles se preocupam em preencher os 5 corredores na hora de atacar, com 2 jogadores na largura e 3 jogadores por dentro. Algumas vezes, em situação de risco, colocam 4 no corredor, nos 3 corredores de dentro, mas geralmente com 5. Aí faz uma saída com 3 e 2, né? 3 na saída mais 2 volantes, ali 2 armadores, ou 2 e 3, por exemplo, que é um outro tipo de saída, que é muito padrão, né? Muito padrão. O Vitor Pereira tem implementado também no Corinthians. E aí, quando você pensa assim, Mauro, a questão não é mais a posição. Então, assim, o Everton Ribeiro não é um lateral esquerdo, ele está cumprindo uma função porque ela tem uma tarefa. Ele preenche o espaço defensivo de uma forma e eu preciso das características dele para atacar naquela zona do campo. Então, não é uma questão, ele não é lateral, ele não está jogando de lateral. É a função que ele quer executar. E existe uma característica para cada um desses corredores que potencializa. Você falou do Cancelo, olha só, Mauro, o nível de detalhe que está o futebol de alto nível. O pé do jogador é decisivo para a posição que ele joga. Porque o Cancelo destro pelo lado esquerdo, olha só, eu vi aí algum tempo, Manchester e Liverpool, que foi 2-2, o jogo que foi 2-2, o empate. O que o time do Liverpool sofreu com bola longa nas costas, justamente porque o Cancelo, por jogar na lateral esquerda, mas ser destro, ele puxa a bola para dentro para fazer a bola longa. É muito mais difícil de você defender as costas do que quando o lateral leva a bola para a linha lateral para fazer a bola na paralela, porque aumenta muito o campo de ação de onde a bola pode entrar, né? Então, o City teve muita vantagem em função disso, simplesmente pelo pé do jogador, pela capacidade dele de, em vez de levar a bola para fora do campo, ali da faixa lateral, ele leva ela levemente para dentro. Isso muda tudo. Por exemplo, quando você pensa Lázaro e Everton Ribeiro, o pé deles é diferente, muda tudo, porque a interação com quem está próximo o Everton Ribeiro vai levar para o corredor lateral, ou seja, quem infiltra no corredor, entre o corredor central e o corredor lateral, que a gente chama de meio espaço. Infiltra ali. Quando é o Lázaro, ele permite uma infiltração nas costas dele, porque ele conduz a bola para dentro, porque ele tem o pé direito. Então, isso muda a relação dele com os companheiros. Imagina quanto tempo, Mal, isso é necessário para você testar em treino, testar em jogo, sim, dinâmica, combinação, porque aí eu preciso talvez ter um canhoto ali com ele, que passe por ele. Então, todas essas ideias, e como eu não consigo ter tempo de treinar numa grande equipe, muitas vezes eu vou ter que tentar a ideia um pouco no treino e levá-la para o jogo, principalmente em jogos menores, como você falou de campeonato estadual. E aí, a leitura, e eu vejo assim, não é porque a gente está conversando, mas você tem uma leitura muito boa disso, de quando o treinador está testando e quando ele está achando que aquilo é a solução, é diferente. Então, muitas vezes você leva isso para o jogo para poder observar e você é analisado como se você tivesse errado porque não deu certo. Pô, não enxergou que isso não funciona? Não, estou testando. A gente está tentando ver. Então, essas observações, elas são fundamentais, sim. E acho que o ambiente, ele coíbe um pouco pela forma como ele é. Mas imagina, nesse nível de detalhe, quanta coisa a gente tem para trabalhar. E aí, no Guardiola, que tem 6 anos de trabalho, é óbvio que ele já tem um conhecimento maior, mas quem está chegando, iniciando trabalho, precisa conhecer o atleta, né? Sob pressão, na derrota, na vitória, quando está ganhando, quando está perdendo, quando precisa reverter placar. Então, tudo isso é tempo, é tempo. Leandro, nesse cenário, você acha que a gente ainda pode chegar a um ponto em que as pessoas consigam entender todas essas transformações que o futebol passou? A gente falou de várias delas aqui, né? Parte física, logística, parte tática, experiências com jogadores em funções diferentes para que eles possam ser potencializados e até às vezes mais bem aproveitados, né? O jogador que de repente não é utilizado porque em determinada função ele tem uma concorrência grande no elenco, que tem alguém melhor do que ele, que geralmente tem a preferência para jogar, e de repente ele vai para uma outra função, ele se encaixa entre os titulares e consegue ser mais aproveitado, ser mais útil. Sem querer ser otimista demais ou pessimista demais, a gente consegue chegar num ponto em que o meio do futebol, torcedor, imprensa, todo mundo consiga, dirigentes, entenderem que esses processos todos são inerentes ao futebol atual, né, que aquelas ideias, muitas vezes buscadas para justificar alguns pontos de vista, elas ficaram muito no passado, o futebol mudou demais? Mauro, é transformação de cultura e vai demandar tempo. Talvez eu e você, a gente não veja isso, né? A gente vai plantar a semente, vai falar sobre isso,
mas algumas pessoas vão entender, cabeças novas vão entrando. Eu acho que quando tem uma renovação das pessoas que vão entrando no mercado, quando eu digo no mercado, é como torcedor mesmo, que já entra com uma nova visão. Eu vejo que tem uma geração aí de torcedores que entra com os seus vícios também, mas que já entra mais interessado em aspecto do jogo, aspecto tático, porque já vive numa geração diferente. Mas eu acredito que quem é formado com uma outra visão e não se interessa muito por buscar informação, eu acho que é muito difícil que mude. Eu acho que a pessoa que vai atrás da informação, ela vai conseguir mudar, porque hoje você tem muitos canais. Mas eu vejo que a grande massa, e aí acho que o problema é esse, a mídia, ela precisa ter volume por uma questão de negócio, ela precisa se comunicar com as grandes massas, e para se comunicar, eu preciso simplificar algumas ideias e talvez não tentar ilustrar ou ensinar. Eu preciso falar na linguagem daquela grande massa. E às vezes é mais interessante manter aquela cultura alimentar, porque como negócio é melhor, né, Mauro? Como negócio pode ser melhor. A gente que tenta falar um pouco diferente, a gente vai tomar porrada mesmo, né? Quem quebra o muro primeiro sai com a mão sangrando, né? Não tem como, né? Quem soca o muro vai sair com a mão sangrando. Então, eu acho que a gente precisa falar, vai ser uma mudança gradual, mas eu acredito que ela demande ainda décadas, assim, anos, pelo menos, para se mudar, para conseguir entender isso. E equipes bem-sucedidas fazendo isso bem. Eu acho que a hora que equipes começarem a fazer isso bem, elas forem sendo bem-sucedidas, isso pode acelerar o processo. Mas nesse momento, eu acho que ainda é uma luta e acho que a grande maioria ainda vai ter as velhas crenças, porque ainda é a grande massa que consome o produto e é para ela que a grande mídia acaba se comunicando, né? Nem todo mundo tem a preocupação que você tem de fazer um programa para justamente tentar ilustrar melhor essa questão, né? É mais fácil, às vezes, alimentar e falar, elege os 11 da história, os 11, né? Aquela coisa os 11 melhores do time. Então, é melhor alimentar isso. Eu acho que é nesse caminho que acho que demanda um tempo ainda e a gente tem que ter paciência, ficar tranquilo e seguir o nosso caminho aqui, tentando falar sobre isso para poder os interessados irem entendendo melhor. Falando em seguir o caminho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a temporada do Botafogo, especialmente porque disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista contra times de Série A e depois vai jogar a Série C. Ou seja, a competição mais pesada, tecnicamente, do Botafogo, de clubes como o Botafogo, nessa temporada 2022, ela acontece ao contrário dos chamados grandes, né? É no começo do ano. Depois você tem uma competição que, lógico, o nível técnico não é o mesmo, e, de repente, até alguns atletas que se destacam do estadual é difícil de manter, porque eles querem migrar para times da Série B ou da Série A, evidentemente, ou até do exterior, se surgir uma proposta. Queria que você falasse um pouquinho dessa realidade do seu clube atual, de tantos outros que vivem essa mesma situação, especialmente clubes de São Paulo, né, que tem um campeonato paulista, um estadual mais forte, o Rio menos, os outros acho que são ainda menores, e que você tem, às vezes não, com certeza, mais desafios no começo da temporada, do ponto de vista de visibilidade, de enfrentar grandes jogadores, times mais fortes, do que no restante, mas tudo tem que funcionar, não existe margem aí de negociação, né? Exato. A gente, pós-paulista, né, pela nossa campanha, a gente acabou perdendo ali 3 titulares, né, da parte defensiva nossa, 2 zagueiros e um volante. Um foi para Tombense, um retornou ao Cuiabá, era do Cuiabá, e um volante que foi para o Bahia. A gente teve que remontar, a gente conseguiu repor bem, mas realmente assim, o apelo da Série C não é igual ao apelo do Paulista, então você não consegue trazer o jogador, porque aí a sua concorrência, você já não joga tão a seu favor, né? Por ter a Série C. No Paulista, o grande desafio é técnico, você joga contra equipes muito qualificadas tecnicamente, mas você joga sempre em campos bons, e por jogar no estado de São Paulo, você acaba tendo, né, dentro da que a gente falou de logística, uma logística relativamente boa, de não ter viagens muito longas. A Série C é diferente. O desafio é o tipo de jogo e o tipo de logística que você enfrenta, porque você enfrenta jogos fora em gramados, maior parte irregulares, então assim, mudou muito o jogo que a gente tem que jogar. O jogo, a bola sobe muito mais em cima o jogo do que é no Campeonato Paulista, né? Muito mais aéreo o jogo. Então a gente tá num processo de adaptação. Nós temos, como a gente conversou, a gente tem uma logística muito complicada, né? Por exemplo, para jogar sábado, teve um sábado aí que a gente jogou anteriormente, né? A gente, para fazer um jogo no sábado em Pelotas, a gente precisou sair na quinta pela manhã para chegar 9 horas da noite naquela quinta-feira, 2 dias antes, ou seja, a gente passou o dia viajando.
naquela semana, né, que a gente teve que fazer. Então, a gente não conseguiu treinar naquele momento, né, 2 dias antes do jogo. E aí, depois, no retorno, você só chega domingo à tarde, né, em Ribeirão Preto. Então, assim, as logísticas são complicadas. Então, ainda bem, assim, que com campeonatos passados, você consegue recuperar a semana toda. Mas, Mauro, é impressionante a diferença técnica, assim, como muda o tipo de jogo, assim. Que as equipes buscam muito jogo por fora, muito menos jogo por dentro, assim, buscando construir com volante, com meia, muito jogo assim de corredor lateral para jogar a bola na área. Então a gente tem até que começar a rever a questão de estrutura da equipe. A gente jogou o Paulista muito dentro de um 5-4-1 para a gente ter vantagem no corredor central, porque sabia que ia enfrentar jogadores muito qualificados, que a bola ia chegar muito na nossa área. E aí agora a gente já está fazendo um processo de transição, porque já é um desenho que dentro de uma Série C já não é tão vantajoso para todos os cenários, porque o jogo mudou e aí outras estruturas podem resolver melhor, mesmo a gente tendo iniciado, né, bem a competição. A gente está pensando nisso justamente porque o jogo mudou, né? A gente já vem falando sobre isso e a gente não conseguiu semanas anteriores mexer com isso, mas a gente já consegue agora ter alguns treinamentos para a gente poder se adaptar melhor a isso, né? Mas a gente conseguiu manter uma estrutura de equipe e isso acelerou um pouco o nosso processo dentro da competição também. Leandro Zago, qual a dividida que um técnico de futebol não pode perder nesse momento em que o esporte fica tão trafegando entre o passado, o presente e o futuro, né? Para poder colocar em prática aquilo que é necessário, muito mais do que as ideias do técnico, que de fato é necessário. Tudo que a gente falou nessa entrevista. Você tem que jogar muito direto com o seu atleta sobre as questões que são estabelecidas para ele poder saber exatamente, né? Jogos em que ele vai jogar, jogos em que você vai precisar preservá-lo, jogos em que ele vai ter que ficar fora para o benefício da performance dele. Então, essa é uma dividida importante na gestão, de você ser bem direto para o seu atleta estar consciente do processo. Ele estando consciente, ele conseguir ouvir internamente o que ele precisa ouvir, não ouvir externamente o que vão falar. Quando ele ficar fora, talvez, de uma partida ou outra, isso não mexer com o seu ambiente. Essa dividida, o treinador não pode perder, porque senão ele perde o controle do processo e o atleta perde credibilidade no que ele está fazendo. Você tem que ter isso na sua mão, um bom comando, para você poder conseguir organizar e manter performance de 25, 27 atletas ao mesmo tempo. Esse foi o Leandro Zago, técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, conversando com a gente aqui no Dividido do All Sport sobre vários assuntos muito inerentes ao futebol de hoje, né? Jogadores poupados, por que poupados, as dificuldades, logística, transformações táticas, técnicas, jogadores em novas posições. A gente ouviu um pouquinho aqui, um técnico, acho que falando por muitos outros que certamente pensam como ele. O Leandro é um jovem profissional que está aí na estrada e que está fazendo um trabalho bem bacana. Eu agradeço, Leandro, por ter conversado com a gente. Acho que ajudado a todos que acompanharam a entrevista a compreender um pouco mais das mudanças que o futebol viveu e vive e da necessidade de nós compreendermos que não estamos mais no futebol dos anos 70 ou 60, ou mesmo 80, né, que tudo mudou, como todas as modalidades esportivas se transformam, e a gente tem que compreender que a banda toca de outra forma e quem não souber dançar essa música fica para trás. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Mauro. Obrigado pelo convite. Prazer falar contigo novamente. É isso, a gente faz o nosso papel, a gente tem que falar sobre isso, porque os interessados vão mudar e quem consome, cada um tem futebol para todo mundo. Quem quer consumir futebol com qualidade, com consciência, vai ter informação para buscar, né, em canais muito qualificados aí como o seu. Um abração, prazer falar contigo. Valeu, esse foi o Dividida no All Sport. Obrigado a todo mundo que acompanhou e saudações. Qual?